Você se considera uma pessoa virtuosa? Eu vou melhorar a pergunta. Você sabe o que significa virtude? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e percebermos o mundo grego da época, a palavra virtude, ela ganha um entendimento diferente dentro e fora do cristianismo. Na filosofia, ser virtuoso era cumprir bem uma função. Ou seja, se você é político e cumpre bem a política, você é virtuoso. Se você é guerreiro e se esforça para guerrear bem, você é virtuoso. Basta você imaginar na única função que a faca possui. Se ela cortar bem, ela é virtuosa, porque ela cumpre bem a sua função. Mas quando nós olhamos para o conceito bíblico, nós vamos entender que virtude não está ligado àquilo que você ou eu somos capazes de fazer ou recebemos a habilitação para fazer. Virtude está ligado à excelência espiritual. Não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que o Espírito pode fazer através de você. E com isso, as Sagradas Escrituras nos mostram muitos homens e mulheres virtuosos. E essa virtude veio do Espírito Santo. É por isso que muitos a comparam ao poder do Espírito Santo, à capacitação do Espírito Santo. Sansão não cumpriria bem a sua função se não fosse o Espírito Santo. Nenhum dos apóstolos cumpririam bem as suas funções se não fosse o Espírito Santo. É justamente por isso que Lucas nos mostra a virtude do Espírito na vida dos apóstolos. Talvez aí esteja um novo nome para Atos dos Apóstolos. Gilson Gonzalez já tinha nos orientado que Atos do Espírito poderia se chamar Atos do Espírito na vida dos apóstolos. Mas aqui eu quero te trazer esse conceito de virtude para que você então compreenda o que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. É Paulo então nos fazendo entender que seja você circuncidado ou não, nisso não há virtude, mas sim a virtude no amor que opera através da fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A lição tem por título A Liberdade que Cristo nos deu. Chegamos à lição de número 10, senhoras e senhores, caminhando para o final deste terceiro trimestre. Eu sou o pastor Lucas Gomes e ficarei por aqui para ajudar você a preparar a sua próxima lição. E caso você não seja professor da escola dominical, não fica preocupado, você está no seu devido lugar para então aprender e, se quiser, compartilhar conosco também os seus conhecimentos dentro da carta de Paulo aos Gálatas e sobre esta lição, os comentários são seus. Por isso que eu já aproveito para pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim todas as vezes em que subir um conteúdo novo, você será notificado, você será notificada. E se puder também compartilhe esta aula com alguém a qual acredita que o conteúdo será edificante. Como eu disse, os comentários são seus, então faça pergunta, realize contribuições que possam acrescentar com o que aqui for dito. Eu lembro a você que este programa é um oferecimento do Instituto Queires, é um instituto de teologia que tem se colocado como parceiro deste programa desde o início do trimestre e chega oferecendo a você a oportunidade de se especializar em teologia. Lucas, eu preciso ter algum curso de formação em teologia como básico, médio, avançado para estudar no Instituto Queires? Não. A proposta de especialização é porque eles pegam uma matéria e se aprofundam. Em qualquer escola você estudaria alguma matéria por 4, 5 semanas. No Instituto Queires, normalmente você vai estudar de 3 a 6 meses, nos cursos mais longos, até mesmo 1 ano. Então a proposta é esmiuçar o conteúdo.
hermenêutica, você pode aprender no Instituto Queires, você pode aprender no Instituto Oratória, entre outros cursos. E talvez o que comunique melhor as nossas necessidades seja o curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Então acesse o site que aparece aí, www.institutoqueires, e o QR Code aqui, caso você ache melhor mirar a câmera do seu celular e acessar os cursos agora. Eu tenho certeza que um dos cursos atenderá a sua necessidade e de qualquer lugar do Brasil você terá condições de estudar sem sair da sua casa. E caso queira estudar presencialmente no Instituto Queires, eles estão localizados na rua Bernardo José de Lorena, 142, sala 4, no bairro de Peru, zona norte da capital de São Paulo. Bem próximo à estação de trem, ônibus. Se você quiser ir a pé de onde você estiver, se mora em São Paulo, dá certo também, você acha, tá bom? Vamos ao que mais nos interessa, que é apresentar a você o convidado da vez. Chegamos à 10ª lição, então, se não é a sua primeira vez aqui, você viu que tivemos outros 9 convidados. Aulas de altíssimo nível. Tenho certeza que aquele caderninho de 10 matérias já está faltando folhas. E se assim estiver, por favor, pegue alguns rascunhos próximos, porque hoje tem bastante coisa para você anotar. O amigo que veio participar da conversa e da construção das ideias para a próxima aula junto comigo é reitor em um instituto. Falei certo? Isso aí. Ele é reitor em um instituto de teologia na cidade de Francisco Morato. Vamos ver se eu me lembro o nome, porque eu não fiz a colinha. Ibadevig. É isso aí. Eu acompanho você, perfeito, rapaz. Reitor do Instituto Ibadevig, na cidade de Francisco Morato. Ele é casado com a irmã Joyce, então eu já trouxe essa informação logo de início, porque ela é a mais importante. Com certeza. E a irmã Joyce vai acompanhar daqui a pouco, comentar, deixar like, se não se inscreveu, se inscrever também. Ele é professor de teologia já há muito tempo, pregador do evangelho, e eu poderia dizer que na nossa região, uma grande referência, porque tem pregado grandes mensagens e deixado um bom testemunho. Então pegou aí, reitor de instituto bíblico, professor de teologia. Ele também é casado com a irmã Joyce. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Servo de Deus, amigo do Lucas. Crente e meu amigo. Com vocês, senhoras e senhores, o pastor Tiago Irapuá. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade, meu amigo, faça suas considerações iniciais. E caso você não seja um jovem velho, como muitos que passaram por aqui, que não tem redes sociais, fale as suas, por favor, para que as pessoas te encontrem. Muito bom, meu irmão. É satisfação estar aqui com você. Obrigado, amém, viu? A todos os internautas, todos os inscritos aí do canal. Que Deus abençoe vocês, a minha família, minha esposa Joyce, minha mãe e meu pai, a igreja a qual eu congrego lá em Francisco Morato, Assembleia de Deus Vila Guilherme. Uma alegria estar aqui com você, meu irmão. Espero que seja um tempo proveitoso. Espero poder contribuir um pouco aí, assim como você tem contribuído, e já te parabenizar por esse trabalho. Com certeza tem sido útil para o reino de Deus. As minhas redes sociais, meu nome ele é um pouco diferente, o sobrenome, né? Então não é difícil de encontrar. É Tiago com TH Irapuá. I-R-A-P-U-A. Irapuá. Tiago Irapuá, você vai me encontrar. YouTube, Instagram, Facebook. Colocou Tiago Irapuá, até agora só tem eu. É verdade. Até você lançar um herdeiro aí. Quem sabe vem o Júnior. Nós teremos dois. Por enquanto, muito o único. Bom. Então é isso aí. O tema da nossa lição, a liberdade que Cristo nos deu. Eu comentava com o Tiago aqui nos bastidores sobre o desafio desse trimestre, porque a carta aos Gálatas ela é pequena, ela é teológica, e o comentarista da lição, se eu não estiver enganado, Alexandre Coelho, isso mesmo, ele conseguiu a proeza, e eu não falo isso com desdém, eu estou aqui elogiando, de subdividir a carta aos Gálatas em 3 lições. Mas se constitui um desafio porque algumas coisas a gente já comentou, já discutiu. Eu tenho certeza que você, na sala de aula, já foi interrogado pelos alunos, já levou. Então, é por isso que nós estamos aqui, para tentar espremer mais essa laranja e tirar um suco agradável. Por quê? O primeiro tópico fala sobre a circuncisão. O segundo tópico, o fermento leveda toda a massa.
O terceiro, liberdade versus carnalidade. Então, talvez aí, meu amigo Tiago, o primeiro tópico, ele seja desafiador, porque a gente já falou bastante sobre circuncisão, os alunos já entendem essa temática, os professores já falaram da circuncisão no mundo judaico, já acharam outras culturas para poder falar de circuncisão, e mais uma vez esse tema vem. Então eu quero saber de você, de que maneira você pode contribuir com a construção do conhecimento para a próxima aula com esse pessoal aí que nos assiste. Bom, meu irmão, eu acho que no primeiro momento a gente precisa fazer aí uma contextualização, ou melhor, né, uma atualização prática do que seria a circuncisão para os dias atuais. Legal. Porque se estamos aqui falando para professores e também alunos, por que não da Escola Bíblica Dominical, acho que o grande valor da EBD é esse, é de não ser apenas uma informação teológica e bíblica, mas ela contribui para a prática do dia a dia da vida das pessoas, né? Nós somos também teólogos, damos aulas de teologia, você citou, né? O meu caso, você também não é diferente, aqui no Instituto Queires, e quando nós estamos teologando, nós procuramos ir até lá no texto. E eu entendo que a EBD, ela faz esse papel também, só que ela tem uma preocupação maior de falar para o aluno hoje, então na vida dele. Então a aula vai acontecer no domingo de manhã. Na segunda-feira, o que é a circuncisão para ele hoje? Porque hoje a circuncisão não é parte da nossa cultura, né? Sim. Como era da cultura do povo de Israel, por exemplo, Eu e de tantos abriria um outros. parênteses dizendo que na nossa cultura a circuncisão é até um motivo de piada. Exatamente. Entre meninos Exatamente. e tal, né? Se a gente fosse falar Sim. literalmente de circuncisão aqui, a gente iria para um campo que talvez cairia, viraríamos meme, né? De repente. Então vamos lá. O que configura a circuncisão para nós hoje? Aí a gente precisa então entender qual era o valor e a razão da circuncisão naquela época. Surge como um símbolo, um sinal visível, externo, da aliança de um povo com Deus. Então, os descendentes de Abraão recebe ali a orientação divina de que todo menino que nascesse deveria ser circuncidado. Então, a circuncisão ela passa a ser, para o povo da Bíblia, em especial o povo de Israel, esse símbolo que demonstra que alguém pertence ao povo de Deus. Hoje, quando nós falamos de ser povo de Deus, estamos falando da igreja. Então, a igreja, enquanto povo de Deus, o que é que simboliza, que tipifica, que demonstra essa pessoa como fazendo parte do povo? Se nós voltássemos algumas décadas, talvez a gente cairia aqui em questões de usos e costumes. Sim. Que era a maneira externa, visível, que se conhecia alguém. Então, quando nós falamos de circuncisão, e a pergunta do primeiro tópico é: a circuncisão ela tem algum valor hoje? Qual é o valor da circuncisão? Bom, se nós entendermos que a circuncisão ela é essa demonstração externa, visível, de que alguém pertence ao povo de Deus, sim, a circuncisão ela tem algum valor. Mas, recorrendo à carta aos Gálatas, Paulo está fazendo uma crítica à igreja que estava usando do símbolo de um outro povo, de um outro contexto, como sendo também algo válido para eles. E é isso que Paulo está chamando atenção. Dizendo, olha, eu acho que para vocês a circuncisão não é bem aquilo que representa para o povo de Israel. Então, no caso de vocês, a circuncisão não vai se aplicar como tendo o mesmo valor que para um judeu teria. Então, falar de circuncisão hoje em dia é fazer esse exercício. Se você quiser contribuir um pouco mais, não, mas o primeiro ponto que eu chamaria atenção é esse. O que a circuncisão representa para nós? Então vamos lá. Dentro do que Paulo está falando aqui em Gálatas, nós devemos enxergar a circuncisão, que Paulo está se referindo aqui no capítulo 5, como sendo qualquer prática que para outro povo, para outro contexto, sirva como sinal de que alguém pertence ao povo de Deus, que no caso da igreja não se refere assim, não se cumpre, não se categoriza assim. Então, por exemplo, nós vivemos um contexto, né, no nosso país de um cristianismo muito cultural.
Então, é muito comum você ouvir pessoas se denominando cristãs não praticantes. Sim. Não sei se teologicamente isso existe. Não sei se biblicamente isso confere. Mas as pessoas se consideram, porque existe o fator se considerar. Então, se a pessoa se denomina cristã, ela é contada num censo, por exemplo, como pertencente a uma determinada religião. Talvez isso entre para o que Paulo está chamando a atenção aqui na carta aos Gálatas, para nós hoje em dia, nesse aspecto da circuncisão. Porque o que em outros contextos define alguém como membro do povo de Deus que dentro da igreja não é definitivo? Sim. Porque dentro da igreja não é definitivo que apenas o fato da pessoa se denominar cristã, ela de fato o é. O fato da pessoa fazer parte, ou ela ter um rito, ou ela ter um costume, isso não determina de fato que essa pessoa ela é serva de Deus, que ela faz parte do povo de Deus. Então eu acho que nós podemos iniciar a conversa por aí. Entendi, perfeito. Esse pessoal que se denomina cristão, na verdade, os desigrejados, vamos assim dizer, para mim é um nome romantizado para desviado. É isso aí. Né? A pessoa ela não quer admitir que ela desviou, então ela está desigrejada. Eu conheço um rapaz que ele ficou 3 anos dentro de casa, desigrejado. E aí, assim, é o entendimento que as pessoas possuem de que, bom, eu não estou falando mal de Deus, eu entendo que eu não estou pecando, mas por eu não estar indo à igreja não quer dizer que eu não sou crente. Mas eu acho que quebra um dos princípios do evangelho, que é a edificação do corpo. Então, quando você vai à igreja, aquela máxima de que eu vim só para ouvir, ela não existe, porque eu também vou para falar, eu também vou para fazer algo. E nesse algo que eu faço, por mais despretensioso que seja, um hino que eu esteja a cantar, pode ser que através desse hino Deus me use para edificar, confortar sua alma. Então, é nisso que se dá essa relação do corpo, essa presença no ambiente físico. Porque Deus pode te usar através de um testemunho, você pode sentir de Deus para orar por mim, você pode ministrar uma palavra, e eu fazendo o mesmo, a gente se edifica, a gente se constrói. E essas pessoas, então, acreditam que permanecem sendo igreja, mesmo não estando na igreja. E aí o pastor Elias Torralbo me veio à mente agora, porque um recorte de uma mensagem dele apareceu na internet, onde ele diz assim, que nós não somos o corpo, nós somos membros do corpo. E aí ele cita os textos onde Paulo fala isso de uma maneira muito explícita, de que nós somos os membros do corpo. Ou seja, a ideia de ficar em casa é porque eu sou a igreja. Não, então eu sou um membro amputado, na verdade, né? Eu não estou no corpo. Sim. Mas você falou sobre algo aqui que me fez pensar, pensando nessa proposta de dar sentido ao nome circuncisão, ao ato hoje, que talvez até aqui os professores falaram do termo técnico, o que acontecia no Antigo Testamento e tal, e aí a pergunta que ficou na cabeça talvez tenha sido essa. Tá, mas hoje, o que seria a circuncisão? É o primeiro ponto. E aí quando a gente fala desse ato, no caso de Paulo, ele está falando de uma ação anterior lá no judaísmo, que para nós, anterior a Cristo, seria o mundo. Então, o que seria a circuncisão hoje, mas antes de nós entrarmos na igreja? Aí me veio à cabeça quando você falou dos sinais externos de um pertencimento a Deus, sinais da promessa. Se nós olharmos, o mundo ele é muito acostumado à prática, a mostrar as suas boas ações. Quando a gente fala de outras religiões, eles linkam a ideia de salvação com o ser bom. E o que é ser bom? É você dar uma esmola, é você visitar um enfermo, é você praticar essas ações, essas boas ações. Então, poderíamos dizer que circuncisão é isso, Tiago? É essa ação externa de mostrar que eu estou próximo de Deus, que eu sou filho de Deus? Pensa nisso primeiro. E aí, quando a gente traz para o Evangelho, pensando nas palavras de Paulo, a verdadeira circuncisão não é o que eu mostro, é uma ação interior. Aí ele está se referindo à conversão. Então, nós temos a circuncisão
do coração e não mais de um membro físico como acontecia no Antigo Testamento. Então, no mundo, circuncisão eu posso entender hoje como uma ação externa de piedade e na igreja hoje como a verdadeira conversão a Deus? Perfeito. Você iniciou, né, fazendo a introdução, falando sobre virtude, que é exatamente isso. As pessoas possuem um entendimento de que virtude são essas boas obras. Uhum. Essas práticas, bem alguma coisa, essas práticas que faz com que você ganhe a estrelinha de bom menino, né? Lá do Chaves. Sim. Então a pessoa, ela entende que se ela fez algo positivo, ela tem essa virtude. E isso configura que ela é uma pessoa de Deus. Não é distante de nós vermos pessoas que às vezes você vê os próprios crentes confundindo, tratando essas pessoas como se fossem homens de Deus, mulheres de Deus, porque fazem boas obras. E eu não estou aqui pondo em xeque as obras. Eu não estou dizendo que essas obras não sejam boas de fato. Mas isso é resquício do quê? Da imagem de Deus que está no ser humano, que foi afetada pelo pecado, mas se você pegar o pior tipo de ser humano, você vai ver nele, você vai encontrar virtude nele. Você vai encontrar nele boas obras, dependendo do contexto, dependendo do para quem que ele está fazendo, você vai encontrar virtude. E aí a circuncisão, sim, são essas boas obras, essas práticas externas, que para as pessoas pode configurar como obra de Deus, ou como representando uma pessoa que é de Deus, quando de fato não é. E aí você citou o Antigo Testamento, e um texto que eu gosto muito, que é o texto de Ezequiel 36, porque o Jeremias primeiro no capítulo 4 fala dessa circuncisão do coração, e o Ezequiel no capítulo 36, usado por Deus, ele fala para o povo de Israel que estava já na Babilônia o seguinte: eu vou colocar em vocês o meu espírito, que é o único jeito de vocês viverem de forma que me agrade. E aí ele usa como figura de linguagem no versículo 26, falando assim, o que seria esse ato de Deus colocar o espírito dele no seu povo? E Deus fala, eu vou arrancar de vocês o coração de pedra e eu vou dar a vocês um coração novo. Sim. E o que é esse dar um coração novo? É pôr em vocês o meu espírito, para que vocês andem a partir do meu espírito. Para que vocês façam as coisas pelo meu espírito. E não que vocês façam coisas boas por vocês mesmas, que parece que é obra do espírito quando não é. Uhum. Então eu entendo sim que essas obras de piedade, entre aspas, elas representam essa circuncisão para o crente hoje em dia, sim. Muito bem. E aí, pensando então que a circuncisão hoje, anterior a Cristo, são as obras de piedade, e em Cristo se trata de uma conversão, eu poderia dizer que entre os circuncisos fisicamente, né, e os de coração, convertidos a Deus, está os desigrejados. Por quê? Porque eles não querem mostrar algo externo. Aí eu emendo dizendo como assim mostrar algo externo? Indo à igreja, participando da vida comunitária do corpo de Cristo. Não, eu não preciso ir, eu não preciso mostrar. Mas também não querem se converter, porque aí fala de você pegar uma nova rota, um novo caminho. Então, são pessoas que se denominam cristãs, mas não ceia, não entrega seus dízimos e ofertas, não medita na palavra do Senhor, estão no meio termo, estão no meio do caminho. Sim. Estão perdidas. Sim. E aí o que acontece? Essas pessoas, então, elas precisam, de fato, voltar para Cristo para experimentar uma conversão verdadeira, que aí, no caso, agora Paulo faz o apelo aos Gálatas para eles, então, deixarem essa vida do passado, esquecerem as fábulas dos judaizantes e se firmarem, de fato, em Cristo. Correto? Perfeito. O segundo subtópico nos fala assim, ó, não se coloquem debaixo de servidão. E aí o comentarista ele traz alguns exemplos sobre a escravidão egípcia, a escravidão romana, fazendo nós, enquanto leitores, compreendermos que Paulo quer mostrar para aqueles irmãos que eles sabiam muito bem o que era ser servo de alguém. Mas eles julgavam que espiritualmente não eram servos de ninguém porque eram filhos de Abraão.
Mas Paulo abre os olhos deles para fazê-los entender o seguinte: vocês não são apenas servos políticos de Roma, mas se vocês voltarem a cumprir a lei de Moisés, vocês serão servos do pecado. E aí, o que você nos acrescenta sobre essa questão da servidão? Eu acho muito interessante que a abordagem de Paulo aos Gálatas é exatamente isso que você está pontuando. Eu só queria acrescentar que Paulo está falando para uma igreja que provou de uma liberdade e eles estão voltando para essa vida de servidão. Uhum. Então, assim, Paulo está chamando a atenção deles para dizer, ora, se vocês apenas estivessem ainda debaixo da servidão, é uma coisa. Eu estou chamando a atenção de vocês para quê? Para o fato de que vocês já foram livres. Vocês ouviram o evangelho, então vamos voltar à construção lá do capítulo 1. Eu anunciei o evangelho entre vocês, vocês creram, se converteram, vocês foram livres. Vocês receberam a liberdade em Cristo. Vocês eram escravos do pecado e receberam a liberdade. E o problema maior, que é o motivo da carta, vocês estão voltando para a servidão. Então, essa fala de Paulo sobre a servidão me chama a atenção, porque Paulo está falando assim para pessoas que, inclusive ele usa essa expressão, se meter debaixo do jugo da servidão. Se meter debaixo. Então ele está dizendo assim, não é mais o caso de você ser servo do pecado, porque você é servo, porque o pecado te oprime, porque uma força maior pega você e te leva. Não. É você que está se metendo debaixo desse jugo. Não são os demônios que estão se apoderando, é Perfeito. a pessoa que está endemoniando os demônios. E por quê? Em nome de uma falsa virtude. Sim. Em nome de uma falsa demonstração de coisas de Deus que Deus não está requerendo deles. Em nome de uma falsa... E eu me lembro, nós tivemos um professor em comum na graduação, professor Erivan, e eu me lembro de uma aula dele que ele falou algo marcante para mim, que ele dizia exatamente isso. O maior erro do cristão é ele, dentre tantas missões, se perder da sua missão. Ou seja, o cristão ele quer fazer tanta coisa para Deus que ele acaba só não fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. Então é como se Deus quisesse uma virtude dele e ele está preocupado em fazer tanta coisa que ele só não está fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. É isso que Paulo está chamando a atenção no caso da servidão, dizendo assim, gente, vocês foram livres, vocês são livres. Cristo trouxe a vocês liberdade, mas vocês estão se metendo debaixo do jugo da servidão. Vocês mesmos estão pegando e entrando debaixo dessa opressão. Então, eu olho para isso aqui, nesse subtópico, Lucas, e eu quero deixar a minha impressão de que a liberdade, ela requer maturidade das pessoas. Ser livre é bom, é necessário, é o ideal. Mas a liberdade, ela também requer da pessoa que recebeu essa liberdade responsabilidade e maturidade. É por isso que, por exemplo, a gente não dá tanta liberdade para criança. Porque se você é pai, e o Heitorzinho deve estar naquela fase tocando terror pentecostal, cheio do fogo do Espírito, se você deixar ele fazer o que ele quer, meu irmão, ele acaba com tudo. Então é necessário que você controle a liberdade dele. Porque ter liberdade é um peso. E é isso que o povo da Galácia, os Gálatas, não estavam entendendo. Que o fato deles receberem essa liberdade em Cristo não era uma liberdade para que eles vivessem como quisessem e para que quisessem. Aliás, o que eles estavam fazendo com a liberdade deles era exatamente voltar para o jugo da servidão. O que eles estavam fazendo era, de fato, voltar a viver como escravos. Então eles estavam numa condição de quem recebeu liberdade, mas está, por vontade própria, voltando para uma vida de escravidão. Perfeito, muito bom. O terceiro subtópico nos fala sobre guardar a lei obriga o crente a guardá-la toda. Esse título me faz lembrar Tiago 2,10, e até localizei aqui, a qual nos diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Era um sacrifício ser cumpridor da lei de Moisés, não é? Com certeza. Porque 613 mandamentos, você tropeça em um,
você é considerado pecador igual aquele que matou alguém, é também chamado de pecador. É isso aí. É alvo da mesma maldição, não é? Porque descumprir a lei era ser visto como maldito, independente do ponto em que a pessoa se tornasse infrator. Então não compensava os cristãos, eu acho que esse terceiro subtópico linka com o que você acabou de falar, porque não compensava você ter experimentado a liberdade, você não ter mais que andar assim. Bom, hoje é sábado, eu tenho um limite de passos para dar. Eu não posso realizar determinadas coisas, eu não posso comer, cheio de restrições. Você já experimentou a liberdade, não faz sentido voltar para trás. É insano isso, né? Até porque quem um dia se tornou livre, ele se apaixona pela liberdade, né? Isso aí. A liberdade, ela é cativante. Tem mais alguma coisa para nos falar sobre isso? Não, meu irmão, eu fecho com você nisso daí. Então, nós vamos passar para o segundo tópico, tem por título O Fermento Leveda Toda a Massa. Paulo não estava falando de culinária, aqui é teologia, é Bíblia. E você fica por aí para ter um entendimento um pouco melhor sobre esse segundo ponto. A gente vai dar um pulo. É vapt-vupt, como diria Raimundo Nonato, e a gente não volta, não sai do seu lugar, por favor. E a gente volta já já, a gente não volta. Aí você fica aí e a gente não volta. A gente volta, é rapidinho. Quando lemos a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio, ela é a tradução da palavra hebraica Bereshit. Porém, Bereshit não significa tão somente ou apenas no princípio. Ela carrega uma ideia muito mais rica, muito mais profunda, envolvendo projeto, alvo, intencionalidade. No curso Voz dos Originais, você vai descobrir os significados que se perderam nas traduções. Vamos explorar o hebraico e o grego bíblico de uma forma prática, mesmo que você nunca tenha estudado os idiomas originais. Você vai entender não somente as palavras, mas o coração das Escrituras, aquilo que se esconde por trás da linguagem. Você será iluminado de uma forma profunda, onde a sua consciência e a sua vida tomarão um outro sentido e um outro rumo. Quero te fazer esse convite. Clique aqui no botão que aparece na sua tela e matricule-se agora. Voltamos então, você viu aí o comercial do Instituto Queires. Por favor, não perde essa oportunidade de conhecer a escola que pode transformar a sua vida. Você que já tem o curso em teologia ou não, pode estudar no Instituto Queires. www.institutoqueires.com.br e o QR Code aqui para você mirar a câmera do seu celular e ter acesso aos cursos. Tenho certeza que você vai gostar. Depois volta, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência no Instituto Queires. Eu volto aqui com meu amigo Tiago Irapuá. Nós falamos na primeira parte do programa sobre a circuncisão, entendemos aí, fizemos o exercício hermenêutico de transpor os abismos, não é? De encurtar as distâncias. Para você que não entende ainda essa linguagem, entende-se em hermenêutica que é função do intérprete aproximar os mundos do escritor com do leitor. Então essa ideia do cristão pegar a oportunidade e falar assim: irmãos, eu vou deixar um versículo para a sua meditação. Tá certo isso aí, pastor Thiago? Então. Quem leu tem que explicar, não é? Eu acho que a pessoa dá conta de ler a Bíblia sozinha, né? Se fosse só para ler e ficar para meditação, então ela lê por conta, porque alguém né? lê para mim, né? Deixa que eu leio. Muito bom. Então agora a gente vai concentrar nossa atenção no segundo tópico sobre o fermento leveda toda a massa. O que Alexandre Coelho, comentarista do terceiro trimestre da IBD dos jovens, quis dizer com isso? Então, meu irmão, entende-se aqui por fermento aquilo que contamina. E aí você leva dentro desse texto, sim, para o sentido pejorativo, tá? De contaminar mesmo no sentido de apodrecer, de prejudicar, de trazer um malefício. E a ideia do texto ali, se referindo ao pecado, à carnalidade,
pegando o gancho, falando dessa vida deles que estão saindo da liberdade, voltando para a servidão do pecado, é dizer que não precisa de muita coisa, não precisa de muito pecado, não precisa de, como você estava citando, você tem ali, se fosse no caso do judaísmo, né, uma lista de 613 leis para se cumprir, você não precisa quebrar todas para ser considerado pecador. Um pouquinho só de fermento contamina tudo. Ele prejudica tudo, ele afeta tudo. E assim é o pecado. Assim é o pecado que mais à frente ele vai caminhar para falar das obras da carne, que é isso. Uma obra da carne, ela afeta toda a vida do crente. Então o crente ele precisa estar firme nessa liberdade que Cristo concedeu para ele, porque pode parecer que determinadas práticas, determinados comportamentos, eles são inofensivos. Mas assim como no processo de fermentação, você não precisa colocar a mesma quantidade de fermento para a quantidade de massa. Não, é uma pitada de fermento para uma massa toda, uma forma grande de massa de pão, um pouquinho de fermento contamina aquilo ali tudo. Então, é bom ficarmos atentos quanto a isso, né? Então são pequenas atitudes do cristão, pequenos ensinamentos dentro de uma igreja, tudo isso. Precisa ser combatido. Tudo, não é? Tudo. É por isso que às vezes, eu confesso que quando eu era mais novo, ainda não tinha muito conhecimento bíblico, eu via assim, alguns ensinadores, pessoas que eu admirava, no meu meio cristão mesmo, na minha igreja, criticando hinos, a letra dos louvores, poderia citar alguns aqui, mas não é o caso. E eu ficava assim, poxa vida, mas esses irmãos eles são muito, assim, chatos. Se importar com a letra de um hino, cara. Mas, pô, Deus não está operando através do louvor. E a liberdade poética, onde é que fica? Esse negócio de liberdade poética... Eu vou ficar quieto, não falo a minha opinião, porque senão os compositores aí não vai gostar do que eu vou falar. Mas eu acho que o cristão, pela Bíblia, tem toda essa liberdade, né? Mas por que dessa atenção sobre louvores? Porque as músicas elas também exercem um papel de ensino muito grande dentro da igreja. E isso já se descobriu há muito tempo. Você pode doutrinar uma nação através de uma música. Eu, enquanto professor de história, me deparei com um conteúdo, estava lecionando para o 9º ano, e aí quando eu li na apostila e compartilhei com eles na sala de aula, me veio o link com a nossa vida dentro da igreja. Na década de 30, 40, Getúlio Vargas ele censurou algumas músicas aqui no Brasil. Não algumas, um monte. E aí... Quais músicas foram alvo de Getúlio Vargas? Havia algumas músicas, alguns sambas, que exaltavam a vida boêmia, exaltava a vida do malandro. Ou seja, quem era o malandro na década de 30? É o cara que não precisa trabalhar para viver. É o cara que fica na roda de samba, é o cara que está tomando uma cervejinha. E aí tem até uma música, não me lembro agora, de um cantor da época, e a gente, para fins pedagógicos, precisa ouvir, utilizar para trazer uma aula diferente para o pessoal. E a letra da música falava mais ou menos assim: lá vai mais um otário no bonde de São Januário, e ele estava fazendo uma referência ao trabalhador. Então, na música, quem era o otário? O trabalhador, que acorda cedo, volta tarde, e esse cara não consegue aproveitar a vida. E essa música ela foi lançada exatamente num momento em que Getúlio Vargas estava tentando industrializar o país. Ou seja, tirar as pessoas do campo e colocar na indústria, para trabalhar, para desenvolver o país. Então uma música como essa estava ganhando terreno e lutando contra os ideais do Estado. Então ele censurou a música. Então o artista, se quisesse continuar fazendo sucesso, cantando, ele tinha que mudar as letras. Então já não era mais lá vai mais um otário no bonde de São Januário, uma cidade no Rio, né? Uhum. Era assim, lá vai mais um trabalhador no bonde de São Januário, tal. Então ele teve que trocar. Então assim, as músicas que falavam contra os ideais do Estado teve que mudar, o cara ia preso, enfim. Então você vê que o Estado entendeu que a música tem um fim
doutrinador. Não é a intenção da arte. A arte não tem essa intenção. A arte ela quer provocar sensações, levantar debates, discussões. Mas ela acaba tendo esse fim. E isso acontece dentro da igreja. Então, hoje existe esse trabalho de atenção sobre músicas, pregações. Você, enquanto pastor, já deve ter visto, quem sabe até feito o que eu vou falar agora, mas é muito comum, pastores, às vezes, você receber na sua igreja um pregador no domingo, ele desprega tudo que aquela igreja vive e acredita, aí na terça ou na quarta, no de ensino, o pastor tem que juntar os cacos, né? Exato. Ou seja, por que esse trabalho é útil? Para não permitir o pouquinho de fermento levedar a massa. É isso aí, é isso aí. E como esse fermento ele pode ser, e é para onde a gente vai caminhar agora, e o comentarista da lição também caminhou, como esse fermento ele pode vir de dentro da própria igreja, como você está citando. Dentro das próprias músicas, dentro das próprias pregações, dentro dos próprios ensinos da igreja, porque né, já não é mais aquilo que a gente aprende em apologética, você não está fazendo aquela defesa da fé para a heresia que vem de fora para dentro, mas sim daquela que emerge de dentro da própria igreja, dentro do seio da própria igreja. Isso é muito perigoso e, de fato, isso leva pessoas, que aí é onde está, se você me permitir, o primeiro subtópico aí desse tópico 2, que é falar sobre aqueles que estão separados de Cristo. E aí, de novo, lendo a revista, o comentarista me fez refletir. Poxa, Paulo está falando de pessoas que estão separadas de Cristo, mas ele está falando com a igreja. Então veja só como esse fermento, ele leveda a massa, ele estraga a massa, ao ponto de pessoas que estão dentro da igreja e estarem vivendo uma vida separadas de Cristo. E isso muitas vezes motivado, iniciado, provocado, causado pelo quê? Por esse fermento de falsos ensinos, que estão dentro das músicas, que estão dentro de pregações, que estão dentro de algumas condutas, dentro de práticas, e como isso pode ser prejudicial para a igreja. Observando... lembrei. Eu já ia citar o texto de Gálatas, mas quando você falou desse ataque que não vem de fora, emerge de dentro, você me fez lembrar de Hernando Dias Lopes. Ele cita em um de seus textos e também em uma de suas pregações expositivas que a primeira estratégia do diabo foi atacar a igreja de fora para dentro. E aí ele percebeu que quanto mais ele atacava de fora para dentro, mais a igreja crescia. Atos testemunha isso. Sim. Os judeus, movidos por inveja, mandaram prender, açoitar, caluniaram, criaram motim, e a igreja está crescendo. Isso se deu no primeiro século. Então, a partir ali do finalzinho do primeiro e do segundo em diante, ele muda a estratégia. Então, ele não ataca mais de fora para dentro. Agora, ele começa a fazer a igreja minar as suas estruturas a partir de dentro mesmo. O ataque vem de dentro. E aí ele se configura a partir das heresias. E aí me faz vir para o texto que citei, Gálatas 5 e 6, no início, que diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Aí o versículo 7 nos traz para o segundo subponto do tópico 2. Corrieis bem. Eu vejo o Paulo falando isso assim, meio que... Eu vou encenar aqui. Paulo está falando assim, né? Cara, vocês estavam até indo bem. Estava no caminho certo. Estava dando tudo certo aí. As notícias eram boas, eu saí daí, deixei tudo redondinho. Vocês estavam indo bem. E aí, eu acho legal porque no versículo 6, ele fala sobre a virtude. E aí eu expliquei aqui o conceito de virtude, ou um dos conceitos dentro da filosofia de virtude, que é você cumprir bem a sua função. E aí ele está falando para uma comunidade dentro do mundo romano, mas que pensa como gregos. E aí ele já dá sequência no versículo 7. Vocês estavam desempenhando bem a função. Então vocês estavam correndo bem. Então, dentro dos padrões que vocês estão inseridos, vocês estavam vindo bem. Havia virtude em vocês, mas vocês pararam. Aí ele segue. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O que aconteceu com vocês para que vocês parassem de ir bem? Tiago, o que
o que você pode nos falar? Quais são as suas impressões? Aí eu te pergunto o quê? Eu observo que existe um esforço grande por parte de pastores para ensinar a igreja. Nem todos são teólogos, nem todos têm tempo de dedicar um dia, ainda que não seja teólogo, mas dedicar um dia para preparar um sermão, porque ele trabalha 8 horas, 4 horas dentro da condução, 2 para ir, 2 para voltar. Você ainda vê pastores com esboço. E quando eu vejo um pastor com esboço, não que o ensino só é bom quando o orador tem um esboço, mas demonstra que ele se preparou, ele tirou um período para organizar aquela fala. Então você ainda vê pastores com esboço, você percebe a intenção de ensinar bem a igreja. Nós temos 2 grandes trabalhos dentro das Assembleias de Deus voltados ao ensino, que é o culto de ensino e a escola bíblica dominical. Em meio a isso, você ainda tem os núcleos teológicos. Tiago, por que o nosso povo ainda sofre de anemia espiritual? Olha, muito interessante isso, Lucas. Quando o Paulo fala isso aqui com os Gálatas, você citou bem aí o contexto geográfico em que os Gálatas se encontravam. É um povo politicamente, socialmente pertencendo a um império, mas com uma cultura, uma mentalidade de um outro ramo, que é a Grécia, a filosofia grega. Paulo está mostrando aqui, pelo que ele está combatendo, falando do fermento, falando do vocês estavam indo bem, e na sequência ele pergunta, mas quem foi que vos impediu? Quem foi que fez com que vocês parassem de ir por onde vocês estavam indo, fazer o que vocês estavam fazendo? E os versículos seguintes também, ele chama atenção para quem estava falando. Para quem estava falando. E aí eu vou trazer agora para frente das câmeras algo que nós já conversamos fora delas, né? O que acaba prejudicando, o que acaba trazendo essa anemia, né, bíblica, teológica e espiritual para as pessoas dentro da igreja? Por mais que exista ainda esse movimento da ala séria da igreja de promover o bom ensino, a boa escola dominical e etc. Acontece que nós vivemos uma época, que talvez é o que parece com esse povo dos Gálatas, que a atenção, ela vale muito. O marketing, a divulgação, fala muito. Então, às vezes, esse pastor que você citou, que ele está se desdobrando depois do horário de trabalho no sábado, que ele trabalhou o sábado inteiro, e ele vai pegar o sábado à noite, talvez depois do culto, para trabalhar e montar a aula do domingo de manhã, e vai chegar no domingo de manhã, a EBD não tem o glamour que vai ter uma festividade. E geralmente quem é chamado, trazido, quem tem a oportunidade de falar na festividade, muitas vezes, não é esse pastor, não é essa pessoa que está ali seriamente comprometida em levar o alimento sólido e puro para a igreja. Então eu acho que essa anemia espiritual e bíblica das pessoas, embora a igreja ainda ofereça muito, é porque as pessoas elas não têm mais aquela mentalidade, não sei se um dia tiveram, mas as pessoas não têm essa mentalidade de que isso é atrativo, de que isso é agradável. Esse culto de ensino, essa EBD, esse domingo que o pastor pega para pregar um sermão expositivo, onde ele vai abrir a Bíblia e explicar o que a Bíblia está dizendo apenas, entre aspas, para as pessoas tem mesmo essa sensação de que, mas é só isso? Uhum. Não vai ter nada demais, não vai ter uma pirotecnia aqui, não vai ter uma performance a mais. E aí, o pregador que faz isso, ele leva vantagem para essas pessoas. Então, por quê? Porque as pessoas elas acabam se alimentando mais de fast food do que de comida sólida, bem preparada. Elas se alimentam mais de comida industrializada do que de comida orgânica, que é isso. Então, tem na igreja comida orgânica? Tem. É o que você citou e eu concordo. Tem comida orgânica, tem EBD na sua igreja, com certeza, tem culto de ensino. Agora, será que a gente vai para o culto de ensino, para EBD, na mesma disposição? Será que a gente vai para esses cultos? Ou será que a gente poupa de ir na EBD no domingo de manhã para ir na vigília do sábado à noite? Uhum. E nada contra o trabalho de vigília. Sim. Eu dirigi vigília por muitos anos.
E eu ainda vou em vigílias, eu prego em vigílias. Mas assim, quando você coloca uma coisa em detrimento da outra, você acaba criando esse efeito colateral. A pessoa ela vai se alimentar do conteúdo de uma vigília, que geralmente, hoje em dia, no nosso recorte, são vigílias que começam e elas acabam antes da pregação. Não sei se você tem essas experiências também, então eu vou abrir o meu coração pelo menos. Quando a gente é convidado para pregar em vigília, a gente é convidado para pregar para meia dúzia de gente que fica dormindo. Sim. Porque a galera que tá ali mesmo no ânimo, né, durante a vigília, é a galera que na hora da pregação eles vão embora. E por isso começaram a colocar em muitos lugares a pregação primeiro, né? Lá no início da madrugada, para o pandeiro continuar cantando o resto da noite. Vamos fazer uma maneira, parece o pai e a mãe tentando brincar ali com a salada, fingir que a salada não é salada para o filho comer alguma coisa. Sim. Porque senão ele vai viver de salgadinho. Uhum. Então a igreja precisa se moldar nisso. Então, encurtando aqui, resumindo a minha resposta para você, eu acredito que essa anemia espiritual bíblica de grande parte da igreja é porque as pessoas elas vão muito ainda pela sensação. E aí o marketing influencia muito, a publicidade influencia muito, e às vezes a boa publicidade é feita para vigília, para festividade, para o congresso, e ela não é feita da mesma forma para EBD. Aliás, não sei se como professor de EBD você já sofreu disso, mas geralmente a EBD é a primeira coisa a ser cancelada. O culto de ensino é o primeiro a gente precisa fazer alguma coisa nova aqui, o que a gente faz? Então cancela o culto de ensino aí, cancela a EBD, e aí quando der a gente faz. Eu fui superintendente da EBD 7 anos. Hoje eu ainda dou aula, mas não na mesma frequência de antes. Porque como eu congrego na sede do Belém, no bairro de Perus, lá existe um rodízio muito interessante de professores. Então, eu não sou mais o titular, vamos assim dizer. Mas fui por 14 anos e 7 como superintendente. E nesse período eu briguei muito com os pastores, com pastores setoriais, porque congresso, domingo de manhã, eu queria morrer. Por quê? Vai cancelar a EBD. Ninguém cancela o culto de ensino na terça, mas cancela a EBD. Então a gente tinha muito debate, reuniões para não cancelar a escola dominical, porque é aquela coisa assim, não é relevante em muitos lugares. E enquanto você falava, eu pensava aqui no que disse, né, sobre o pastor que prepara, que tal. E de repente quem ouviu eu falar sobre isso pode ter pensado assim, mas não é a realidade da minha igreja. O pastor aqui não se esforça tanto. Aqui a gente sequer EBD tem. Ou temos EBD, mas praticamente não tem culto de ensino. O que eu tenho a dizer a você é o seguinte. Eu cresci num ambiente onde os pastores eles não tinham muito conhecimento bíblico. Eu cresci numa igreja onde até os meus dos 8, olha que curioso, né? Dos 8 aos 10, eu congreguei numa igreja. Minha mãe aceitou Jesus numa igreja da Assembleia de Deus Madureira, e o pastor e a esposa deles, eles não tinham leitura, eles não sabiam ler nem escrever. Ficamos 2 anos nessa igreja. Aí dos 10 até os 15, eu fui para outra igreja, onde o pastor era muito idoso, ele era um biblista, conhecia demais, mas ele era muito idoso, e ele pouco ia para a igreja. Então, quem liderava a igreja era a esposa dele, e ela também não sabia ler nem escrever. Aí dos 15 até os 20, eu estive numa igreja onde o pessoal tinha leitura já, né? Mas, assim, eles não tinham conhecimento teológico. Então, veja quanto tempo eu fiquei dentro de uma igreja onde as pessoas tinham dificuldade com o estudo. Então, dos 9 até os 20, foram 11 anos. Com que idade eu comecei a pregar? Aos 9. Com 16, eu já tinha uma agenda recheada de convites. Aí a questão é, se você fazia parte de um grupo que ora não sabia ler e escrever, ou não tinha conhecimento bíblico profundo e teológico, como você se tornou um pregador? Essas pessoas, elas me incentivavam a ir onde elas não tinham conseguido chegar. Então, às vezes, é o que falta. Por quê? Nós temos muitos pastores no Brasil com pouca leitura, que não tem teologia.
E por conta disso, são desprezados pela comunidade que eles se esforçam para servir. E aí você tem um jovem, hoje nós estamos falando aqui a um público majoritariamente jovem, que com a mentalidade de hoje, ele já tem pelo menos ensino médio, já está ingressando no nível superior, se já não terminou, e aí ele não consegue ir terça-feira, quarta, ouvir um pastor com pouca leitura. Ir para a escola dominical, ouvir um professor que a formação bíblica dele é a EBD. Ele não tem uma teologia. E aí, às vezes, eles assistem aqui e falam, pô, o Tiago tinha que ser meu professor, o Lucas tinha que ser meu professor, os convidados do MPcast que tinham que ser meus professores. Isso é um ensino de verdade. Só que a gente precisa também entender que nós é que precisamos dar valor ao que estamos comendo. Nenhum pai, nenhuma mãe ensina seus filhos a comerem legumes, como você falou, mostrando as propriedades do alimento, e para isso ele tem que ser formado em nutrição. Então tem muita gente que só sabe preparar o arroz com feijão, mas ele vai falar assim, filho, é o seguinte, o dia que você tiver dinheiro, compra uma verdura. A vitamina está ali na beterraba. Então é a mesma coisa, ou seja, você buscar, é você fazer por você para não cair numa anemia espiritual, porque o que aconteceu com os Gálatas foi o seguinte, eles estavam à mercê de quem lhes servia. Eles não iam atrás do verdadeiro ensino. E aí, o falso ensino ele se tornava muito mais atrativo, que ele vinha com muitos incrementos, e é por isso que hoje nós temos muito mais jovens envolvidos com congresso, com vigílias, como você falou, do que com cultos de ensino. Por quê? Os cultos de ensino e EBD são preto e branco, não tem cores. É isso aí. Né? É isso aí. Bom, meu amigo, a gente vai partir agora para o terceiro e último tópico, que tem por título liberdade versus carnalidade, a condenação dos falsos ensinadores. E aí, como que a gente manda esse povo para a fogueira, hein? Igual na Inquisição. Se a moda pega, né? Se a moda volta a pegar, né? E aí? Não, mas... Não precisa, né? Muito antes da Inquisição, das Inquisições, e muito diferente da Inquisição, Paulo, quando ele escreve a carta a Tito, é muito interessante porque se encaixa perfeitamente com isso que você acabou de explanar, Lucas. Paulo deixa Tito na ilha de Creta e ele segue viagem. E quando eu leio a carta de Tito, me parece bem isso, que Paulo ele falou para o Tito assim, Tito, eu vou ali e já volto. E o Tito está ali esperando Paulo voltar para organizar a igreja ali na ilha de Creta, dentre os cretenses. E aí Paulo manda uma carta para ele falando, então, camarada, eu te deixei aí exatamente para isso. Por essa razão eu te deixei em Creta. Para quê? Para que você pudesse a igreja em ordem. Para que você colocasse em ordem a igreja e estabelecesse presbíteros de cidade em cidade. Resumindo, o Tito deve ter achado que Paulo ia voltar para fazer o serviço. E Paulo falou, não, eu deixei você aí para isso mesmo. Arruma a casa. Não foi por acaso que você ficou aí, não. Eu te deixei aí para você fazer isso. Então você vai ter que organizar. E o principal que Tito teve que organizar entre os cretenses, que é o conteúdo da carta de Paulo a Tito, é essa questão dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. E eu gosto muito do texto, no capítulo 1, quando Paulo diz assim, esses falsos ensinadores, Paulo chama eles de perturbadores. E ele fala assim, esses tais convém tapar a boca. Dependendo da tradução em português, o texto está, convém fazê-los calar. Mas a tradução mais radical ela traz convém tapar a boca. Eu acho interessante porque fazer calar pode dar aquele entendimento, né, do não dá oportunidade para ele falar não. Mas o tapar a boca dá a conotação de não, vai lá, enquanto o cara estiver falando, você põe a mão na boca dele e impede ele de falar o que ele está falando. É o confronto, né? Confronta ele. Então nós precisamos, e que essa lição, assim como toda a revista, contribua conosco para isso, despertar em nós essa sensação de defender o evangelho. E como é que a gente defende o evangelho? É confrontando o falso evangelho com o evangelho simples e verdadeiro. É confrontando a heresia com o texto bíblico, com o que a Bíblia diz, com o que está escrito de fato na palavra de Deus. É assim que a gente combate as heresias, é assim que a gente confronta as heresias. Dentro da apologética, que eu já citei aqui hoje, para quem não sabe, de repente, apologética é a área que estuda a defesa da fé, né?
E uma fala que é sempre usada na apologética é falando sobre como você identifica aquilo que é falso ou falsificado. E uma ilustração que é sempre proposta é sobre as notas, a cédula de dinheiro. Por quê? Porque o que é uma nota falsa? Nota falsa é aquela nota que você inventa, você imprime na folha sulfite, uma nota de R$50. Aquilo ali é uma nota falsa. Mas existe as notas falsificadas, que na verdade são as mais perigosas. Por quê? A nota falsificada não é uma nota que você inventou. Você pega o papel moeda, a cédula de R$50, e você, através de um processo, você transforma aquela cédula de R$50 numa cédula de 200. Isso é uma nota falsificada. Quando você pega o papel, você Ela era verdadeira. Isso. E foi modificada. Tá. Então, geralmente, quem trabalha em banco, quem trabalha muito com cédula em mãos, quando é colocado para ser preparado para lidar com cédula, como é que você aprende a identificar a cédula verdadeira? Bom, se você for estudar todas as cédulas falsificadas que existem, você vai viver só para estudar isso, porque todo dia as pessoas vão dar um jeito de inventar uma nova maneira de falsificar uma nota verdadeira. Então, qual que é a melhor forma de você identificar uma nota falsa? É você conhecer a verdadeira. Quando você conhece a verdadeira o suficiente, quando você encosta na nota, parece que o cara encosta e ele fala, peraí, o peso desse papel não é familiar com o peso da nota de 200. É nota de papel, é nota de dinheiro, do papel. É nota de dinheiro, é textura de dinheiro, mas isso aqui não tá... Parece que alguma coisa ali, você fica afinado. E aí, por que na apologética se usa isso? Porque exatamente qual é a melhor forma de você combater um falso ensinamento? É você conhecendo a verdade. É você conhecendo o que de fato é a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus de verdade, o ensino falsificado ele pode estar até bem costurado, bem fingido, você percebe na hora. Tem alguma coisa no ouvinte, no ouvido ali do ouvinte, né, que conhece a Bíblia, que quando uma mensagem mais ou menos ela está sendo pregada, ele fala, opa, peraí. Ele vai lá e diz assim, opa, essa voz está semelhante a quem enganou Eva. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Então, voltando aqui, nós precisamos combater esses falsos ensinamentos que promovem esse fermento no seio da igreja. E como nós combatemos? É com o ensinamento verdadeiro, é com o evangelho puro e simples, sendo ensinado e propagado dentro das nossas igrejas. Eu louvo a Deus porque nós fazemos parte desses teólogos jovens e tem gente na mesma idade e até mais novo que está muito à frente da gente. Eu olho para trás e eu vejo pessoas mais jovens hoje se interessando pelo estudo da palavra. Eu não sei lá no instituto onde você é reitor e professor, a média de idade do público, mas você percebe um interesse muito grande por parte de pessoas jovens, ali no início dos seus anos 20, se interessando pela palavra. Você não tem dinheiro para pagar uma teologia, mas buscando na internet. E isso é interessante porque as pessoas cada vez mais cedo se interessando pela palavra, elas terão condições de cada vez mais cedo combater o falso ensino, identificar onde estão os problemas, e isso é muito bom. Por isso que eu acho que essa revista, o tema desse trimestre, ele tem um conteúdo teológico muito denso e professores de todo o Brasil certamente estão tendo dificuldade para adaptar a linguagem dos jovens, mas é assim mesmo, o que fortalece, o que traz energia ao paladar é meio estranho, mas é o que vai salvar, né? Então, você pega um legumes, dá aquela repulsa, mas assim, depois que você aprende a comer, já era, teu paladar muda. Então eu acredito que o nosso paladar está mudando a partir desses últimos tempos, onde a revista dos jovens tem se tornado mais teológica. Eu creio. Meu amigo Tiago, tem mais alguma consideração para fazer sobre o conteúdo? Bom, eu vou então fazer uma consideração última aqui, com base nos últimos 2 subtópicos aí. Eu entendo que o texto de Gálatas está chamando a atenção para nós que a liberdade ela requer
maturidade, e ser livre é uma responsabilidade. Ser livre é uma responsabilidade. Ser livre não é brincadeira. Fala de pai e mãe, né? Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é você fazer o que quer. Quem faz o que quer é criança. Quem faz o que quer é o bebê, que ele é tudo na hora dele, é tudo do jeito que ele quer. Eu não sou pai ainda, mas eu tenho uma sobrinha de 3 anos. Ontem mesmo eu estava lá com ela e levei ela no mercado. Aí ela bateu o olho num salgadinho lá e falou, eu quero aquele. Aquele ali já era. E aí eu, né, não tenho as mães ainda, por não ser pai, eu fui tentar pegar um outro e falar, não, pega esse aqui. Não, eu quero aquele ali. E se não fosse aquele ali, ela ia fazer um escândalo, ela ia fechar aquele supermercado. Porque criança reage assim. Ela acha que a vida é o que ela quer, na hora que ela quer. Era o horário do almoço, mas ela queria comer salgadinho. E então ela precisa de alguém maduro para guiá-la, para orientá-la. Então liberdade não é fazer o que quer. Liberdade em Cristo é saber o que fazer. Liberdade é você estar pronto, maduro, responsável o suficiente para entender, inclusive, quando não fazer alguma coisa. Eu estava essa semana assistindo, estamos aqui no YouTube, né? E está muito em voga no YouTube esses modelos de vídeo de identificar, né? Adivinhe quem é o profissional, adivinhe quem é não sei o quê. E aí eu assisti um vídeo que era sobre descubra quem é o pastor. Então não sei se você conhece, tem 5 pessoas, e aí pessoas numa banca, 5 pessoas ali se passando por pastores, mas na verdade só um é. E aí eles tinham que identificar, as pessoas iam se apresentar e quem está na bancada, com base no que eles estão contando, ia ter que acertar pelo estereótipo e pelas respostas quem é o pastor. E por coincidência, né, por sermos da área, eu conhecia quem era o personagem que estava ali, e ele é desses pastores aí liberais demais, pastores entre aspas. E quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, pronto, elas não vão acertar nunca. Porque as pessoas que estavam ali procurando o pastor, você vê que elas não são crentes. E elas estavam, não, mas peraí, um pastor não falaria isso. Um pastor não agiria dessa forma. E no final, quando elas descobriram quem era o pastor, e com base em tudo que ele falou e pregou ali para elas, entre aspas, a impressão que ficou para aquelas pessoas é tipo assim, uau, eu não sabia que existia pastor assim. E por quê? E aí eu estou citando isso de forma negativa, tá? Porque elas disseram assim, eu nunca imaginei que um pastor seria liberal em questões como, por exemplo, o uso de drogas. E esse camarada era. E ele é um pseudo-pastor, mas... E aí uma das pessoas encantadas falou, nossa, eu quero conhecer sua igreja, onde é que é? Porque eu nunca imaginei um pastor desse. E eu via no olhar... Por acaso ele não começou a fala dizendo assim, oi meus lindos... Não. Não chegou tão pesado assim. Não era tão pesado nesse tipo, não. Mas, brincadeiras à parte, eu percebi ali no olhar daquelas pessoas que conheceram aquele pastor, sim, o olhar de quem estava dizendo assim, é esse evangelho que eu quero. Qual o evangelho que eu tenho Jesus e eu não preciso mudar. Não foi uma decepção, eles ficaram maravilhados. Isso. Eu quero esse evangelho onde eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero esse evangelho onde eu posso viver do meu jeito. Eu quero esse evangelho onde eu posso praticar e agir como me der vontade. Eu quero esse evangelho onde eu posso comer batata frita, salgadinho na hora do almoço, e se não tiver, eu vou fazer escândalo. Mas a luz no fim do túnel, uma das participantes que também no final disseram assim, para mim você não é pastor de jeito nenhum. Porque aquela era crente. Mesmo não sendo, ela foi boca de Deus para dizer, um pastor não defende esse tipo de coisa. Um pastor, alguém que serve a Jesus, não combina servir a Jesus e defender essas pautas, falar essas coisas, se portar do jeito que você está se apresentando aqui. Então, o perigo que e aí eu encerro, é essa má compreensão do que é liberdade. Esse pseudo-pastor é alguém que acha que a liberdade em Cristo é você poder viver do jeito que quer, cumprindo suas próprias vontades, e aí acho que é tema para as próximas lições, nós vamos descobrir que na verdade isso daí é obra da carne, né? Porque aquele que não tem o Espírito, aquele que não deixa o Espírito Santo gerar o fruto do Espírito nele,
essa pessoa vai viver de acordo com a sua própria vontade. Então as obras da carne são essas coisas que são prazerosas para si. Agora, aquele que tem o Espírito Santo, ele vive uma vida livre. E não é porque ele faz o que quer e o que ele gosta. É porque ele faz aquilo que é bom. E nós entendemos, voltando na sua introdução, que o que é bom é aquilo que o Espírito Santo faz através de nós. Eu cito as palavras do saudoso pastor Moacir, um pastor que tivemos aqui no nosso setor. Ele, uma vez ministrando, contou uma ilustração dizendo que um passarinho foi preso e ele cantava, e ao ser preso ele entrou em depressão e parou de cantar. E aí as semanas se passaram e ele, ao perceber que não sairia da gaiola, resolveu fazer aquilo que dava sentido para a vida dele, que era cantar. Então, mesmo preso, ele começou a cantar. E o canto dele era tão belo que começou a atrair outros pássaros para o entorno daquela gaiola. E os pássaros que estavam do lado de fora começaram a admirar o canto do pássaro dentro da gaiola e a dizer consigo: precisamos cantar igual a ele. O que será preciso fazer para cantarmos igual a ele? Aí um dos pássaros disse: para cantarmos igual a ele, nós precisamos entrar na gaiola. Aqui fora ninguém canta como ele. Nós precisamos entrar na gaiola para cantar igual a ele. A moral da história é que o jovem na igreja, ou o cristão no modo geral, né, ele, quando não percebe que ele está livre em Cristo, ele começa a olhar para as pessoas que estão aprisionadas no mundo e, ao observar que elas aproveitam a vida, começam a dizer: isso é liberdade de verdade. Só que a grande questão é, eles não conseguem fazer outra coisa, mesmo aprisionados, senão dar liberdade à sua carne. Então, se sentir bem no mundo é pecar. E a questão é, eles não conseguem fazer outra coisa. É o caso do pássaro dentro da gaiola, ele não tinha como voar. A única coisa que ele podia fazer, mesmo preso, era cantar. Então, nós não podemos confundir liberdade com a libertinagem. E aí, no caso, nós é que estamos livres, nós estamos fora da gaiola. Então, agora o que nos falta? Dar liberdade ao Espírito Santo para agir nas nossas vidas. E aí eu emendo com o que você falou sobre liberdade a saber o que fazer e não fazer o que quer. Eu diria também que liberdade é você ter condições de dizer não àquilo que você quer fazer, controlar os seus impulsos, né? Isso próprio. É ser livre. Domínio próprio, tema das próximas aí lições, com certeza. Meu amigo Tiago, muito obrigado pela sua presença. Você é uma pessoa que eu admiro bastante. Se eu pudesse, eu teria você aqui toda semana para a gente conversar sobre as lições. Você é uma pessoa que eu considero que pertence ao meu hall de amigos. Então, que Deus abençoe você, irmã Joyce. Amém. O instituto que você toma conta, que Amém. Continue crescendo. Deus faça prosperar a cidade de Francisco Morato. E quando alguém pensar em referência de fidelidade a Deus, que sempre se lembre do seu nome. Amém, meu irmão. Faço suas as minhas palavras. Aliás, eu já falo isso de você há mais tempo. Eu te conheci pregando lá na nossa igreja. Eu ainda estava despontando enquanto obreiro. E que Deus continue te abençoando. Bom ver que você está preservado em Deus desde aquela época. Já há bons anos que nos conhecemos. E que Deus abençoe você, a Camila, o Heitor, ao Instituto Queires, que Deus dê crescimento e que Deus continue sendo louvado pela sua vida. A alegria para mim estar com você, em qualquer ambiente. Amém. Tá bom, meu irmão? Obrigado. E a você que acompanhou até agora, Deus abençoe. Próxima lição com o tema: a carne e o espírito, a luta que existe em nós. Vai dar pano para manga essa aula, muito boa, e você não pode perder. Por isso, se inscreve, deixa o like, compartilha. Não perde quando aparecer a notificação lá. A carne e o espírito, a luta que existe em nós. Deus te abençoe e até a próxima.